Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Esse vídeo não vai ser longo, pelo contrário, vai ser um vídeo curto, mas muito importante. Eu estava meditando nesta palavra, Números, capítulo 12, não é? E esse texto, nessa porção, ele vai falar sobre o ocorrido quando o servo do Senhor, quando Moshe, né, Moisés, ele se casa com uma mulher cuxita, e Miriam e Arão, eles questionam isso. Por quê? O problema aí entra um problema que pouca gente percebe, né? Mas o fato não estava em Moisés ter casado. Isso não era um problema. O problema é que Moisés casou com uma coxita. Por que uma mulher deste povo? Que, segundo a tradição, né? Então ela é uma descendente de Caim, né? É uma descendente de uma linhagem que era um problema para o povo de Israel. E aí, Miriam e Arão, segundo o texto, diz: E falaram Miriam e Arão contra Moshe, por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Acho que isso aqui é importante, porque quando as pessoas veem os textos bíblicos e os ocorridos, acham que Moisés era um homem, né? Ele era um homem firme, irmãos. Sim, Moisés era um líder, era um grande líder. Mas a Bíblia deixa bem claro o ponto principal do caráter de Moisés. Ele era um homem muito manso. Manso no sentido, não é que ele não tinha convicção do que ele cria, que ele não era firme no seu posicionamento. Não, claro que ele era, senão o Senhor não teria escolhido. Pelo contrário, ele era um homem manso, porque ele não era um homem que queria o status que ele tinha, não era um homem que se irritava facilmente. Pelo contrário, era um homem extremamente paciente e amoroso, né? E quando isso aqui ocorre, provavelmente no momento da vida de Moisés que ele precisava de cuidados, de alguém, né? Uma mulher que olhou para ele com misericórdia, que precisava de carinho, de cuidado, porque era um homem que estava sozinho, já com uma certa idade, com o peso, o fardo de toda a nação sobre as costas dele. E aí esses dois, os irmãos, e ainda fazem um questionamento. Ah, porventura o Senhor só falou por meio de Moisés? Olha só, eles ainda, para validar o questionamento deles, a posição deles contra o casamento de Moisés, Miriam e Arão, então eles se entraram em conselho. Peraí, mas Deus só fala por meio de Moisés? Quer dizer que Moisés pode fazer isso, mas Deus também fala por meio da gente. E Deus agora está falando por meio da gente. A gente também tem autoridade. Moisés está errado. Já queria se pôr em pé de igualdade, no sentido de: olha, peraí, mas não é ele não é absoluto, ele não é inquestionável. Ninguém pode, né? Essa era a questão aqui. E aí o Senhor vai chamar os três. Olha só. E logo o Eterno disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. Chamaram os dois. Moisés, vem até aqui, fica aí que eu vou chamar os dois para conversar. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Sonhos e visões geralmente são de forma enigmática. Deus não fala em sonhos e visão com um profeta de forma clara. Geralmente é um enigma e o Espírito lhe ajuda a interpretar. É assim que é feito. No verso 7, olha a revelação que o Senhor vai trazer. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Esses aspectos de Moisés é que deixa ele é diferente dos demais irmãos. Tá? Nunca houve um profeta como Moisés, claro, até o Messias. E nunca vai haver um como ele. Tá bom? E isso tem que ser base para todo mundo entender. E tem gente que quer pegar a lei dele e jogar fora. Não, não é mais válido. Isso aqui é Antigo Testamento, não tem mais valor. Irmão, a base, tudo o que o Messias, o que Cristo fez, a base de tudo está
na Torá e nos profetas. E sem a Torá e sem os profetas, a nova aliança não tem fundamento nenhum, tá bom? Vamos lá. Olha o que o Senhor diz, não é assim com o meu servo Moisés, ou seja, eu não falo com ele como falo com vocês. O nível de entendimento que Moisés tem é maior do que de vocês. O Senhor está falando para eles dois, olha, vocês querem repreender um homem que é fiel. Primeiro, o que o Senhor vai dizer dele. O Senhor fala duas coisas num texto, numa frase. Eu falo com vocês de uma forma, com Moisés eu falo de outra. O Senhor está dizendo, vocês acham que vocês entenderam as coisas, mas vocês têm um entendimento limitado. O meu servo Moisés possui um entendimento muito maior do que o de vocês, porque a forma que eu falo com eles não é como eu falo com vocês. Ele tem um entendimento e uma capacidade de me entender muito maior. Não é que ele é melhor do que vocês, é que ele tem mais preparo, ele sabe o que ele está fazendo. Se vocês querem corrigir o meu servo, entendam que o que vocês sabem, ele sabe mais do que vocês, porque quem ensinou para ele foi eu. E aí o Senhor ainda termina, porque Moisés é fiel em toda a minha casa. O Senhor está dizendo para ele é fiel, eu confio nele. Tudo que eu quero que ele faça, ele é fiel, ou seja, ele não se desvia do curso. Ele é fiel em toda a minha casa, ou seja, a minha casa, a minha obra, o meu projeto, ele é fiel. Nele eu confio. E o Senhor fala no verso 8, boca a boca falo com ele. Claramente, não por enigmas. Agora esse está a revelação, irmãos. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? O que o Senhor está dizendo, olha, ele vê a semelhança do Senhor. Quem é o semelhante ao Eterno, irmãos? Ele está dizendo, Moisés andava e falava boca a boca e ele via a semelhança do Senhor. De quem que está falando o texto? De Yeshua, de Jesus. Moisés via ele face a face e conversava com ele face a face. O próprio Messias é que falava com ele pessoalmente, não por enigmas. É como se dois amigos se encontrassem e conversassem. Esse era o nível que Moisés tinha. Moisés não era um homem comum. Ele tinha um acesso a Deus, ele via Deus. Irmãos, o que é um relacionamento de amizade? Você se pôr em pé de igualdade com um amigo. Você é igual àquele homem. Você se põe frente a frente com aquela pessoa e você tem igualdade de ideias, você tem igualdade nas trocas de palavra. Amizade é isso. A primeira coisa que uma amizade faz, ela gera para você um nível de igualdade no relacionamento. Não é assim entre servos e o seu senhor, entre o patrão e o empregado, e entre outros muitos relacionamentos. Mas Moisés, ele tinha um nível de entendimento e de poder e um caráter que o Senhor tratava ele como um amigo, como alguém que o conhecia. Não é à toa, irmãos, que ele é descrito por muitos, né, como, né, uma das testemunhas que virá. Moisés falava de igual para igual com o Mashiach, com aquele que criou o universo. Porque ele entendeu tudo, irmãos. Ele entendeu todas as coisas. O Senhor trouxe um nível de revelação para ele, da qual nunca foi passado a nenhum outro ser humano na face da terra. Por isso que com ele, falar mal dele não é falar, né, contra a pessoa de Moisés, porque Moisés é espetacular. Não. Era porque você estava falando com alguém que era realmente um íntimo do Senhor. Ele entendia o Senhor. Ele fazia algo que o Senhor ensinou ele a fazer e ele cumpria à risca o que o Senhor mandava. Então, quando você criticava ele, você estava criticando o Senhor, o seu próprio Senhor. As ideias não eram de Moisés, não foi Moisés que criou a lei, não foi Moisés que fez o que fez. Foi Deus que passou para ele e ele cumpriu fielmente. E isso é o que pouca gente entende, irmãos, que nós não vemos servos e servas do Senhor na Bíblia, que Deus mandava fazer e ele fazia aquilo que Deus mandou perfeitamente. Ele fazia o que era para fazer. Ele era fiel. Irmãos, ele é o único, aliás, você não vê isso, o único que foi para os céus
Passou 40 dias e 40 noites em cima do Sinai, Deus levou ele lá para os mistérios e mostrou para ele o templo. Olha como que é aqui em cima. Do jeito que nós trabalhamos aqui em cima, você vai construir algo igual lá embaixo, porque eu também vou morar entre vocês. Ele ensinou, irmãos, entenda que até aquele momento, eram feitos sacrifícios, claro, mas não foi ensinado à humanidade como adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus estava chamando e ele ensinou para esse homem, olha, a partir de agora em você eu vou estabelecer um culto, um serviço, para que eu more com vocês agora permanentemente, para que eu esteja entre vocês agora para sempre. Aí você vai construir uma casa igual a que eu moro aqui em cima. E vocês vão fazer assim, 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 igual é feito aqui em cima. E ele fez. Ele trouxe um nível da presença de Deus como não era visto desde o Éden, desde antes de Adão cair. E isso é especial. A Bíblia diz que depois Arão, ele clama, ai meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora que não seja como um morto que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já seja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Senhor, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se o teu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias, esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Então ela teve que ser passada por todo o ritual de purificação, fica 7 dias fora do arraial e depois é recolhida de novo dentro do povo e o povo pôde sair. Eu quero que vocês entendam, quem é Mashiach e Yeshua quando vocês veem isso aqui. Num tempo, irmãos, que as pessoas estão aí. Eu vi até um debate de um, entre aspas, pastor cristão, um rabino e um sheik, e explicando um monte de coisa, o que é Jesus para eles. E você vê, irmãos, que hoje realmente a gente vive num mundo de muita confusão. O Senhor prometeu para Moisés, falou assim, olha, eu vou levantar dentre os teus irmãos um profeta semelhante a ti. E aqui, pois ele vê a semelhança do Senhor. Moisés vê aquele que é igual ao Pai. O Pai estava revelando para ele, esse que você conversa, ele é o meu semelhante, ele é o meu igual. Quem fala com ele está falando comigo, é Yeshua. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam o nível de revelação, passou aqui, que nos é dado. E eu quero que vocês meditem em Hebreus 10, tá bom? Meditem mesmo. Porque ele, o Messias, se sobre Moisés você não podia falar nada, imagina o que vai ser feito aos que pisam o Filho do Homem. Veja bem o que está escrito em Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, de vontade própria, sabendo, você entende e ainda assim escolhe pecar. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, ele está falando do sacrifício. Pois não adianta. Verso 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando, transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então tá falando, irmãos,
Este mesmo que Moisés via é maior do que ele. E muitos não têm levado em consideração quem é ele. Têm vivido suas vidas de qualquer forma, têm pecado, as pessoas têm se perdido, irmãos, as pessoas estão se perdendo em tanta coisa e não percebe. E hoje eu estava meditando num texto essa semana, né, sobre o retorno do Senhor, né? Isso aqui, ó. Lucas 21:34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, cuidado, porque nós estamos caminhando. Eu fiz um vídeo, né, da destruição da barragem de Kakhovka lá na Ucrânia, e eu queria que vocês entendessem que está acelerando. Qual é o objetivo sobre a Ucrânia, o que está acontecendo e o que vai vir sobre o mundo inteiro, e as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão cada dia mais preocupadas com o trabalho, com o seu salário, com o que vão comer, beber e vestir, coisa que o Senhor disse que isso aí. Os gentios se preocupam com isso. Procura primeiro o meu reino. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, não se percam nessas coisas. Muitos em seus caminhos têm esquecido para que Yeshua veio. Muitos se perderam há muitas décadas. Igrejas inteiras têm se perdido com pregações que desviaram o foco de quem é Yeshua HaMashiach, quem é Jesus Cristo. E não entende que a graça, a misericórdia do Pai não é uma bagunça. Irmãos, vocês têm que entender que o fato de Deus te perdoar não é que ele esqueceu a pena, é que alguém pagou essa pena, porque senão você teria de pagar obrigatoriamente. Funciona assim a lei de Moisés. O que ninguém entende é que a lei de Moisés, ela está de pé até os dias de hoje e estará quando Yeshua vier reinar. O que você não entende é, se você peca, por que aos Hebreus diz que quando você peca voluntariamente, você recebeu o ato, Mashiach morreu por você, ele pagou um alto preço, ele foi amaldiçoado pelo Pai, porque é o que está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Está escrito na Torá. Ele se fez maldito por nossa causa. Todos os pecados, vícios, traumas da humanidade, ele levou sobre si. E ele, então, ele é imerso na morte. E nós, junto com ele, quando nos batizamos, somos imersos na sua morte. E a Bíblia diz que o Espírito que vivificou Yeshua é o mesmo Espírito que nos vivificou, o nosso Espírito, para em Espírito vivermos. Gálatas, livro de aos Gálatas, capítulo 5 diz os frutos do Espírito, quais são? Ali é a prova, né? Nós acabamos de sair de Pentecostes, ali é a prova de que você tem um Espírito, tem que gerar aqueles frutos. Não é falar em línguas, não. Falar em línguas é um dos dons. Manifestação, poderosíssima. Fazer milagres, perfeito. Mas se não tem aqueles frutos, você não tem o Espírito. Tá bom? Aquilo é o cerne da mensagem. E foi para isso que Mashiach Yeshua veio. Jesus veio para isso. Ele pagou esse preço. E quando você, mesmo assim, peca voluntariamente, você está simplesmente, como a Bíblia diz, você está profanando o sangue da aliança. Você está tratando como comum o sangue que é puro. A vida do Rei dos Reis foi derramada para a salvação do homem. E você faz disso coisa comum quando você peca. Ou seja, você não dá a mínima. Então você vai sofrer o castigo. Como consequência, você sofrerá a punição. E será uma punição eterna, uma vergonha eterna, um sofrimento eterno. Por quê? Porque o preço dos que aceitam o sangue da aliança e vivem em novidade de vida é vida eterna. O sangue que foi derramado, o sangue de animais cobria o teu pecado
para você ter uma vida na terra, para você viver mais alguns anos, para que todo Yom Kippur você recebesse mais um ano, mais um tempo na terra, mas não era capaz de salvar a tua alma. Mas o sangue do Messias que foi derramado, ele te dá a vida neste mundo e ainda te dá vida eterna após ela. Então, quando você o rejeita e torna o sangue da aliança como comum, então, já que este sacrifício para você não tem efeito, ou seja, você não tem este cordeiro de Pêssar sobre a tua vida, então você vai pagar, você vai arcar, já que você não aceita o preço que é pago, então você pagará o preço, e o preço é ardor e expectação horrível e ardor de fogo por eternidade também. E a Bíblia diz, olhem, cuidado que os seus corações não carreguem, não atolhem os teus sentimentos, pensamentos, emoções, vontades, desejos, necessidades com as coisas deste mundo, porque se isso acontecer, quando você menos esperar, aquele dia vai chegar. E nós estamos muito perto, irmãos, muito perto. Nós estamos tão próximos daquele momento. Então que em nome de Yeshua nós possamos hoje nos levantar na presença do Senhor e o buscar. Buscar com todo o nosso coração. Levantem-se, orem mais e não esqueçam quem é Yeshua. Irmãos, eu lamento te informar, ele não veio para que você tenha uma vida próspera na terra. Ele veio te poupar do ardor de fogo. Ele veio te criar um caminho que nós perdemos lá atrás com nossa queda, com o nosso pecado, por nossa culpa. Ele sofreu a pena que era para nós sofrermos. Ele abriu um caminho. Ele abriu um caminho. E esse mundo está tentando roubar isso de você e de mim. Não percam, não esqueçam quem ele é. Tentem criar. Irmãos, vamos criar um relacionamento com o Senhor, com Yeshua. Criar um relacionamento, desenvolver um relacionamento com ele e com o Pai. Porque os que estiverem cheios do seu Espírito, quem estiver com eles, vai suportar o que virá. E ainda com fé. Com a fé inabalável. Este sangue verte continuamente por nós. No Santo dos Santos, no templo mais elevado. E nós precisamos tomar decisões. Irmãos, espero que esse texto aqui fique bem claro. Lucas 21:35. Venha sobre vós naquele dia de improviso. Ele está falando daquele dia, o grande dia, a tribulação que virá. Ele diz, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ou seja, todos que estão na terra vai ter que passar por aquele dia. Todos. E ele diz, então, vigiai, pois em todo o tempo. Vigiar, olhem, fiquem vigilantes, olhem para fora. Preste atenção ao seu entorno. E orando em todo o tempo. Orem. Para que vocês sejam havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Ou seja, se eu vos encontrar assim, de pé na presença do Filho do Homem, então a ira não virá sobre vocês. Eu vos acharei dignos e eu vou poupar vocês de todas essas coisas. Todavia, não esqueçam do Senhor. E eu sei, irmãos, que parece que eu não esqueço do Senhor. Veja como é que está a sua vida espiritual hoje. Veja quanto tempo você gasta orando e lendo a Bíblia. Veja quanto tempo você gasta congregando, louvando a Deus. Veja quanto tempo é gasto com muitas coisas, menos com o Senhor. Veja quanto esforço da sua mente e do teu corpo você dedica para todas as demais coisas e quanto é para o Senhor. E aí você vai ver se o teu coração já não está completamente carregado. E veja se você consegue agora remir o tempo. Veja se agora você consegue ajustar o teu tempo e dar para o Senhor o que é dele. E você verá se o teu coração não está totalmente carregado. Cuidado para que aquele dia não vos pegue de improviso. Que o Senhor possa falar aos corações. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.